CFC, Contabilidade Geral, demonstração dos fluxos de caixa. Agora a gente vai falar sobre a DFC, ou demonstração dos fluxos de caixa. A DFC é uma demonstração bem importante e que geralmente aí é cobrada porque ela faz uma ponte, né, na verdade, entre duas demonstrações, que é o balanço patrimonial e também a demonstração do resultado do exercício. Por que, né, a gente vai no decorrer dessa aula falar isso? Por que ela faz essa ponte entre essas duas demonstrações? Porque a DFC ela faz a conciliação entre o regime de caixa que a gente tem no balanço patrimonial e o regime de competência que a gente tem na DRE. E aí o que acontece, por exemplo, na DRE a gente tem vendas a prazo e a gente tem, sei lá, 5 milhões. E a gente olha lá no balanço patrimonial, a gente tem um caixa de... Não, né? Que ninguém recebe no caixa. Mas a gente tem caixa e equivalentes no valor de 100 mil reais. E essa diferença, né, de 5 milhões para 100 mil reais vai aparecer justamente na DFC. Então, por isso que ela é uma demonstração bastante importante e eles pedem, né, o CFC, para que essas diferenças sejam apuradas aí por meio de questões. Esse fluxo de caixa que é o tchan, né, da demonstração. E podem ser perguntadas questões sobre os 3 fluxos de caixa, né, operacional, financiamento e investimentos. Eles podem perguntar, pedir, né, para fazer uma demonstração, um desses 3 fluxos ou alguma questão teórica, mas alguma coisa vai cair. Eles gostam em particular da DFC, não vai ter muito jeito assim de você se livrar. Também pode ter alguma questão focando num dos métodos, né, no direto ou no indireto. Lembrando que a diferença basicamente vai ser na questão operacional, tanto no financiamento quanto no investimento vai ser igual. Então, se você aprender, né, qual que é a diferença no método direto ou indireto, na questão operacional vai ficar tranquilo. E aí outras minúcias que a gente vai ver, né, o que afeta, o que não afeta, por que a gente tem essas diferenças, né, para o método operacional, para o não operacional. E aí uma dica que eu dou é que vocês talvez tentem fazer algumas questões aí de DFC. Eu sei que dentre todas as demonstrações, eu não sei vocês, né, mas eu particularmente não gosto assim muito da DVA e também a DRE, gente, é uma demonstração um pouco longa, mas a DFC é uma das que a gente assim menos faz e também é uma demonstração grande, né? Mas por isso vocês devem insistir e fazer a DFC em casa, porque eventualmente ela vai cair, porque toda prova tem pelo menos uma questão de DFC, e aí, como a gente tem menos prática, e também no dia a dia, não sei vocês, né, mas eu nunca ficava fazendo DFC, assim, no meu dia a dia, fazia mais balanço e DRE, né, porque a gente trabalhando, assim, com contabilidade, então, por isso, para que vocês aprimorem a técnica, principalmente a técnica para resolver a questão, recomendo-lhes que façam DFC. Vamos lá, então, agora falar o que a gente tem aqui para falar. O fluxo de caixa é evidenciado através da demonstração de fluxo de caixa. É uma demonstração de grande importância na análise da empresa porque evidencia as modificações ocorridas nas disponibilidades da entidade, caixa e bancos contra movimento, principalmente, que é, né, o que a gente chama de caixas e equivalente de caixa. Eu acho que eu já vi uma questão que falava, né, que caixa era só dinheiro e tal. Não, né, caixa, bancos e também aplicações de até 90 dias ou que não tenham nenhuma restrição para o seu resgate. Eu tinha mais uma coisa, assim, eu vou lembrando, quando eu tô falando ali, vem a memória, e se eu não falo na hora, eu esqueço. Essa questão da DFC, lembrei, a DFC, então, é uma demonstração obrigatória segundo a 6.404, e aí ela tem 2 requisitos, né, ela precisa para sociedades anônimas de capital aberto ou para aquelas com a OPL superior a 2 milhões. Então, não é assim todo mundo,
o meu tio da padaria lá precisa fazer DFC. Não precisa, são só essas duas situações. Se porventura, né, cobrarem também quanto à exigência da DFC. O importante é destacar que a DFC evidencia as mudanças não só na conta caixa, mas em todas as contas de disponibilidades, abrangente também para a questão banco, as aplicações de liquidez imediata, que era o que eu comentei, que são aquelas que podem ser resgatadas imediatamente e possuem baixo risco de alteração em seu valor. Então, esses são os dois detalhes que vocês precisam prestar atenção. Se tiver, por exemplo, uma cláusula que coloca restrição para o resgate, ou ainda se tiver alguma questão assim, dizendo que vai levar 91 dias, já não pode ser considerado equivalente de caixa. Ah, mas só isso já restringe? Já restringe. Conforme o artigo 176 da 6.404, no caso, ela meio, que substituiu a doar e deixou de ser obrigatória, passando a ser facultativa para as companhias. E no lugar entrou a DFC, tanto que o método indireto da DFC, para quem é muito das antigas, assim que nem eu, é meio parecido com a doar. Nossa, você lembra como faz a doar? Não lembro, mas eu lembro assim que a DFC é mais ou menos parecida. A gente já vai conversar sobre esse método indireto, que é o método chamado de pela conciliação. A gente concilia o valor, né, do resultado, a gente parte do resultado da DRE e a gente vai conciliando. Nossa, mas para que isso é importante para mim? É importante porque você comece pelo lugar certo, né? E um método no direto a gente começa de um jeito e no outro, no indireto, a gente começa de outro jeito. Uma vez que a DRE é uma demonstração que apura, então, o resultado econômico, que também, né, é uma coisa importante, que vocês precisam saber, pelo regime de competência, os fatos ali representados já ocorreram, confronto das despesas com as receitas, independentemente do seu pagamento ou recebimento, sendo que podem ou não ter impactado no caixa ou equivalentes de caixa. Por isso que, no mínimo, quando você for fazer uma DFC, você vai precisar, né, no exercício, da DRE e do balanço patrimonial e pelo menos de mais algumas informações complementares, porque você vai confrontar essas duas demonstrações e conciliar esses saldos para a elaboração dessas duas demonstrações. Quer dizer, para a elaboração dessa demonstração. Se o resultado apresentado no balanço, que é financeiro, afinal de contas, o balanço é uma demonstração financeira, normalmente não é igual ao resultado econômico, a não ser que você recebesse tudo à vista. Dessa forma, ela poderá apurar um lucro econômico e ter uma variação financeira negativa. Por quê? Porque você não vai receber tudo à vista e também não vai pagar tudo à vista. Justamente essa é a diferença do econômico pro contábil ou pro financeiro. E aí, a gente tem os três tipos de atividades. Esses três tipos de atividades, eles são, é fácil, né, até você lembrar os três tipos de atividades. O problema, óbvio, né, como tudo em contabilidade, é que tem algumas exceções. Algumas pequenas atividades, elas vão entrar em exceções. Então, vamos lá falar dos tipos de atividades e depois a gente vai falar das exceções. Então, na primeira aqui, atividades operacionais. O que a gente tem? Deriva das atividades operacionais geradoras de receita da empresa. Então, se a gente estiver falando de uma indústria, o que a gente vai ter como atividade principal? A gente vai ter, por exemplo, a compra de matéria-prima, venda, fornecedor, pagamento de salário. Se a gente tiver um comércio, a compra, né, e a comercialização. Salários também, o pagamento de contas em geral. Então, sempre assim relacionado com isso. Tem DFC para órgão público? Tem. E aí
também vai ter essas três divisões, né? A operacional, investimento e financiamento. E aí a atividade do órgão público qual é? Prover bens e serviços para a população. E isso lá você vai ter que encaixar, mas é pouco provável que eles peçam para fazer DFC Pro. É que eu estava olhando ali pensando, nessa que eles vão pedir? Não vão, é pouco provável que eles peçam, mas também se encaixa nessas três categorias. Ali no segundo item, né, que é a atividade de investimento. Investimento, você sempre tem que pensar que é concessão e recebimento de empréstimos e financiamento. Está investindo dinheiro na empresa. Que tipo, né, de dinheiro? Para financiar as atividades da organização. E aí, para você não confundir com financiamento, sempre, né, sincera, às vezes eu confundia. Você tem que pensar assim, ó, financiamento. Como que a empresa se financia? Por capital próprio e de terceiros. Então, nesse item 3, que fala desse capital ali de terceiros não, né? Só inclui a obtenção de capital dos proprietários, bem como remuneração, recebimento e pagamento de empréstimos, que no caso seria capital de terceiros. Lembrando que é sempre entrada e saída desses valores. Você pode tanto receber quanto pagar. Aqui também estava concessão e recebimento de empréstimos e financiamentos. Só que esse é para investir. E esse é para financiar. Você vai ter que lembrar disso aqui, dessas diferenças. Alternativamente, os dividendos e os juros sobre capital próprio pagos podem ser classificados como componentes do fluxo de caixa de atividades operacionais, a fim de auxiliar os usuários a determinar a capacidade da entidade de pagar dividendo, e os juros e capital próprio utilizados também na questão, né, do fluxo de caixa de atividade operacional. Porém, eu vou voltar. Em algumas situações, esse valor aqui dos dividendos e juros sobre capital próprio, eles também podem ser classificados aqui, ó, como atividade de financiamento, porque dividendo é relacionado com capital próprio. Dividendo, pagamento, né, remuneração sobre capital próprio. Então, em algumas situações, eles são utilizados, como ele colocou aqui, né, como foi colocado aqui no material, como atividade operacional, e às vezes eles são colocados como atividade de financiamento. Então, o exercício tem situações que ele dá uma indicação. Os juros e dividendos foram considerados atividades operacionais ou foram colocados como atividades de financiamento. De novo, sinceramente eu não espero que a banca coloque esse nível de dificuldade. Eu trago essas dicas, às vezes, de bancas, outras, de concursos que eu vi. Mas por que você enfia isso aí? Vai que dá uma louca na cabeça deles. Eu gosto de trazer coisas assim de um nível mais alto, porque imagina que eu trago, obviamente, dicas que eu já vi da própria banca, mas também gosto de trazer coisas mais avançadas, porque a gente nunca sabe o que esperar. Então, juros e dividendos, como eu coloquei aqui, né, os dividendos e os juros sobre capital próprio podem compor, né, a atividade operacional e também pode compor a própria questão da atividade de financiamento. Só tomem cuidado com isso aí. Se quiserem dar uma leitura adicional, está no CPC 03. O que são esses termos que a gente usa aqui, né? Falando aí do CPC 03 especificamente, né? Caixa é o numerário em espécie e depósitos bancários. Então, se perguntar lá, a caixa é só referente a dinheiro? Não é, porque dinheiro no banco também hoje em dia é considerado dinheiro. Porque você qualquer hora, se tiver um cartão, vai em qualquer lugar e paga, principalmente no Brasil, né, que a gente tem esse hábito tão grande de utilizar cartão de débito. Então, aqui também é considerado dinheiro. Equivalentes de caixa, que é praticamente
A mesma coisa que caixa, são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Essas definições são as próprias literais lá do CPC 03 e também que às vezes são cobradas assim na literalidade. Os fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Então, cada uma das atividades operacional de financiamento e de investimento vai ter um fluxo de caixa e no final a gente vai ter o fluxo de caixa do período. Os equivalentes de caixa são investimentos de altíssima liquidez, prontamente conversíveis em uma quantia conhecida de dinheiro e que apresentam risco insignificante de alteração. A questão desses investimentos, eles são considerados em até 3 meses em relação à sua aquisição e enquadram-se na definição de equivalentes de caixa. Então, eu já vi assim, até 3 meses, até 90 dias, vai depender aí de como o humor deles, o que eles podem cobrar de vocês. Interessante esse slide aqui, né? Porque ele vai mostrar para vocês o que afeta o caixa, e aqui a gente tem que lembrar, né, do que é permutativo, do que não é, porque aqui alguns fatos, nossa, mas isso não afeta, né? Não afeta, porque tem algumas coisas que são só permutativas. Variações positivas aumentam integralização e aportes de capital, obviamente, porque se eu estou integralizando, eu estou colocando mais dinheiro na empresa. E aí, isso faz parte de atividades de financiamento. Eu estou aportando dinheiro na empresa. E aí vai ter caixa e equivalente de caixa na atividade de financiamento. Empréstimos e financiamentos, aí tem que ver, né, para qual que foi, né, a finalidade. Vendas do ativo permanente, vendas à vista e a prazo relacionado, né, com a questão da atividade operacional e outras entradas. Aí ele tem que mostrar, né, como que foi feito essa questão. E transações que também afetam, só que de maneira negativa. Pagamento de dividendos, lembrando, né, que existe aquela classificação, né, que o dividendo pode mudar dependendo do que o exercício vai falar para vocês. Amortização de pagamento de juros, né, de empréstimos. Se o empréstimo foi para um capital de terceiros utilizado, né, para investimento, ou ainda tem para a questão de financiamento da empresa, então vai ter que ver para que foi utilizado. Aquisição à vista de item para ativo permanente, então foi utilizado para investimento na empresa. E a compra à vista e pagamento de fornecedores e despesas. Se for uma compra a prazo, por exemplo, ou que é com fornecedor, isso não vai afetar. Outra coisa que não afeta, vai estar lá na DRE, eles vão te dar uma DRE às vezes, e você fica que nem um doido lá procurando, não vai afetar. É o reconhecimento, né, da apropriação da despesa. Seguros a vencer, daí vai ter lá despesa, você vai ficar olhando lá várias despesas, isso não afeta, porque não passa, né, por caixa equivalente. Despesa com depreciação, no método direto, não afeta também. Por quê? Não tem nenhum impacto na DFC, não existe o desembolso financeiro. Porém, você tem que ficar de olho que quando no método indireto, ela vai afetar, porque a gente vai fazer, no caso da operacional, o ajuste do lucro líquido. E transações que não afetam o caixa, quando a gente está falando do método direto, né? Claro, depreciação, amortização, exaustão e provisões. O que acontece? A gente chama, né, no caso de depreciação, amortização e exaustão, como despesas não financeiras. A depreciação, amortização e exaustão, elas são um tipo bastante especial de despesa, porque elas diminuem o patrimônio, porém não sai dinheiro, né? Toda vez que deprecia o seu carro lá por mês, você vai lá e paga para alguém? Não, né? Você perde patrimônio, mesmo que você não faça nada, só que você não desembolsa, não há o desembolso financeiro. Então você tem que realmente ficar de olho, né, quando você está fazendo a conciliação, para não considerar esses gastos, no caso da DFC pelo método direto nas despesas operacionais. E aí, nesse caso aí de provisões, também, né, você vai debitar despesa,
você vai ter um aumento do seu passivo, só que não vai passar por caixa e equivalentes. E outro que você precisa observar é a apropriação de despesas pagas antecipadamente, que também não vão afetar o caixa, mas vão diminuir o resultado. Você vai olhar lá na DREzinha, que nome bonitinho, que eles vão te dar, e você vai ver a diminuição da DRE, vai ficar procurando, se matando a contrapartida no caixa, e não vai achar. Por quê? Porque a contrapartida está no ativo, mas não é uma conta que passou por caixa equivalentes. Ela vai estar lá em despesas pagas antecipadamente. Por que você está me falando isso? Porque eu já fiz essa porcaria. Fiquei lá procurando no caixa, me matando, procurando a diferença, 200, 300 reais, e estava lá uma conta linda de seguro, que foi a apropriação da despesa. Então não passe por esse sufoco você também. Então, a classificação dos pagamentos e recebimentos do caixa relaciona-se com a natureza da transação que lhe dá origem. Assim, por exemplo, a compra de matéria-prima para a produção é uma atividade operacional, claro, se for uma indústria. Mas normalmente é assim, não é muito difícil, né? Senão ninguém nunca ia na vida conseguir fazer a DRE. A compra de uma máquina utilizada na geração de outros produtos é atividade de investimento, está investindo, né, na produção, e a compra, resgate de ações da própria empresa é uma atividade de financiamento, ações em tesouraria, porque vai sair dinheiro do caixa para resgatar, e essa conta retificadora do PL, né, ele vai ter a recompra das ações da própria entidade, atividade de financiamento capital próprio, e assim por diante. Então meio que tem que ir conversando aí com a DFC. Achei aqui também legal esse quadrinho, achei muito bonito. Ele faz essa ligação, né, entre as entradas e saídas, recebimento de clientes, tem uma ligação com a atividade operacional, juros, o dividendo, né, pode ser operacional, outras receitas operacionais, alguma aí outra atividade que ele desempenha. Pagamento de fornecedor, lembrando, né, que o fornecedor tem a ver aí com a questão do CMV, porque ele utiliza, né, para fazer a questão da geração, né, do resultado dele. Salário, vai ter também a questão de o desembolso, né, despesa com salário, juros e impostos e outros desembolsos. Investimento imobilizado, venda de investimentos que não seja caixa equivalente e empréstimos, recebimentos. Aquisição de ativo é saída, aquisição de investimento que não seja equivalente e desembolso de caixa de empréstimos. E aí, no caso do financiamento, emissão de novas ações, venda de ação em tesouraria e empréstimos. Mas para financiamento, tome cuidado que a gente tem dois tipos aqui de empréstimos, tá vendo? Tem o empréstimo de financiamento, durante a aula eu já tinha chamado a atenção, e o empréstimo para investimento. Fez um empréstimo para financiar um imobilizado. Fez um empréstimo aqui para fazer um capital de terceiros, então precisa diferenciar. Aqui tem o pagamento de dividendos, recompra de ações e pagamento de empréstimos de capital de terceiros. Métodos da DFC. Então, a gente tem aqui no caso o direto. Por este método são demonstrados os pagamentos e recebimentos que entraram no caixa. Então, esse método é o método mais simples, né? Só fez ali a diferença de entradas e saídas. E aí, o método indireto, que é o método da conciliação. Esse, na verdade, já vai partir do lucro. Ele é preciso ser ajustado. Então, parte-se do resultado econômico e, após sucessivos ajustes, chega-se ao valor do fluxo gerado pelo caixa. Este também é conhecido como método da reconciliação. Aí sim precisa prestar atenção na DRE, precisa ver, né, o que aconteceu lá e ajustando. Nesse caso, do método direto para o indireto, você vai ter diferença nas atividades operacionais, mas eles normalmente não mandam fazer os dois. É um ou outro, ou às vezes você pode escolher e, com base no que você escolheu, achar, né, uma das atividades.
Os juros pagos e recebidos e os dividendos sobre capital são comumente classificados como fluxo de caixa operacional em instituição financeira. Achei importante trazer isso aqui. Todavia, não há consenso sobre a classificação desses fluxos em outras entidades, que foi justamente o que a gente conversou antes ali um pouquinho, né? Faz uns 3, 4 slides para trás. Não existe consenso. Talvez a questão dê alguma dica para vocês. Nessa questão aqui, a gente tem o seguinte. Uma sociedade empresária apresentou no exercício de 2010 uma variação positiva no saldo de caixa e nos equivalentes no valor de 18. Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades foi de 28 mil e o caixa consumido pelas atividades operacionais, desculpa, e o caixa consumido pelas atividades de investimento foi de 25, as atividades de financiamento. Então, a gente vai precisar encaixar esse valor, né? Consumir um caixa de 15, consumir um caixa de 21, gerar um caixa de 15 ou gerar um caixa de 21. Então, vamos lá. Saldo inicial. Então, a gente não tem fluxo das operações 28, fluxo dos financiamentos não temos, fluxo dos investimentos 25 negativo, e aí a variação total das disponibilidades 18 mil reais. O que acontece aqui? Saldo final das disponibilidades também não tem. Nesse caso, então, foi isolado, né, os 28 mil reais, mais X, que era a nossa incógnita, né, o fluxo dos investimentos, menos 25 mil, igual a 18 mil. Então, X é igual a 18 mil, só foi possível, né, fazer por equação, mais 25 menos 28, então X ficou igual a 15 mil reais. A gente não precisou, né, então, desse aqui, saldo inicial das disponibilidades. As atividades de financiamento geraram um caixa de 15 mil reais. Nesse caso, né, só com uma equação já foi possível resolver a questão. Já não é a primeira vez que cai só com uma equação, né, de você não precisar, o que é operacional, o que é financiamento, o que é investimento. Então, na verdade, a DFC ou às vezes vem, né, de te cobrando o conhecimento do que são as atividades operacionais, lembrando, ligadas com a atividade principal da empresa, o que são as atividades de investimento, né, compra de imobilizado, financiamento, né, pagamento de financiamento ligado à compra de imobilizado ou empréstimos, e as atividades também de financiamento, que aí são financiamento feito por capital próprio e financiamento feito por capital de terceiros. Lembrando que nesse grupo pode ter empréstimos e financiamentos para esse fim, empréstimos e financiamentos, que é capital de terceiro, e capital próprio, que é subscrição de capital, que é integralização, é boa, né? Integralização de capital. Então, esses podem estar nesse grupo também, né? Que é o grupo de financiamento. Você vai ter que distinguir esses três grupos. Lembrando, né, da diferença que existem os dois métodos, direto e indireto. A única diferença é a questão mesmo do grupo operacional, que no indireto você vai usar esse método que é chamado de reconciliação, começando pelo lucro e aí ajustando, né, a questão da DRE, ajustando a DRE, por exemplo, com a questão da depreciação, exaustão e amortização. E por que ajusta? Porque são valores não desembolsáveis, e aí os outros dois grupos, financiamento e investimento, você não tem diferença, porque ali não tem impacto, né, dessa questão. E aí algumas outras particularidades, como por exemplo o dividendo, que vai depender aí, talvez eles indiquem para você, ou ainda recomendo a leitura, né, do CPC 03 para distinguir, né, como isso pode acontecer, já que é uma questão ainda polêmica, né, e difícil para a gente identificar. Nossa, mas você não me dá uma dica? Normalmente operacional, né, porque eles dizem, né, que os dividendos são necessários para a atividade da empresa, mas ele pode se encaixar em qualquer grupo. Eu já vi nos 3 grupos.
é uma dureza, né? Algumas coisas em contabilidade. Mas recomendo estudar fluxo de caixa, porque sempre tem pelo menos uma questãozinha de fluxo de caixa. Então era isso com relação aí ao fluxo de caixa. E aí, sempre boa sorte e que vocês tenham sempre a tão sonhada aprovação.